Muito bem, vamos orar, pedir que Deus abençoe a cada um de nós nesse momento de reflexão da sua palavra. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, obrigado porque uma vez mais estamos todos juntos como parte do teu povo que se reúne nesse lugar para, diante da tua palavra, buscar a iluminação necessária para que a transformação fundamentada na verdade aconteça na vida de todos nós. E o bom perfume de Cristo se faça exalar na vida de pessoas que têm a imagem cada vez mais limpa, refletindo de maneira cada vez mais perfeita a imagem do nosso Criador na nossa vida. Nos conduz nesse processo e nessa transformação. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos continuar pensando sobre a ansiedade ou angústia, uma reflexão bíblica. Só para a gente lembrar que a vez passada nós pensamos um pouco sobre o rei Asa, lá em 2 Crônicas, capítulo 15, quando ele teve algumas dificuldades, onde ele mesmo fala que Israel esteve por muito tempo, como ele aponta lá, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem quem ensinasse a lei, o que é sempre trágico a vida de qualquer um de nós em qualquer tempo da história. Mas quando na angústia eles voltaram-se para o Senhor, de toda sorte de angústia, Deus se deixou achar pela vida de cada um deles, mas eles buscaram a Deus de boa vontade, buscaram a Deus de todo o coração e Deus deu paz à vida do povo, a gente viu isso lá. Nós vimos também, entre outras coisas, ainda nesse processo, lá no Salmo 120, você pode abrir se quiser lá, só para a gente fazer uma revisão, quando ele fala, ele na angústia clama ao Senhor e Deus ouve a sua oração. Ainda no Salmo 50, onde ele diz que, de fato, se ele invocasse no dia da angústia, Deus o livraria. Mas ao ímpio Deus diz, aquela grande questão, o que adianta ter os preceitos nos lábios e ter a aliança gravada cognitivamente falando, se na prática não acontece nada daquilo. Ele cita várias práticas lá, demonstrando que aquilo era ruim na vida do povo de Deus e na vida de todos aqueles que seguem nesse caminho. Então, de fato, a angústia, entre outras coisas, servia como uma mola, como um método, um meio de Deus aproximar dele aqueles que são seus filhos. Isso aí a gente viu semana passada. Vimos ainda no Salmo 66, próximo de nós aqui, Salmo de número 66. Esse é um texto bem interessante, que é conhecido mais o verso 20, quando ele fala: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse texto é conhecido, tem até música dele, né? Que fala exatamente o que está escrito aqui. Entretanto, este salmo demonstra as pessoas que levam a sério as suas próprias palavras, a despeito das circunstâncias em que vivem. Entrarei na tua casa, diz o texto, e pagar-te-ei meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. É gente que banca aquilo que fala, que a despeito de estar enredado pelas palavras da sua boca, sabe como elas geram expectativas
da parte dos ouvintes, gera esperança da parte de quem ouve, gera sentimentos renovados. Então, o camarada de quem se diz no verso 20 que Deus não rejeita a sua oração é aquele que é sério naquilo que fala. Ainda que aquilo que fala venha recheado de ambientes hostis, venha recheado de muita pressão, venha permeado de eventuais perseguições, um ambiente inóspito, a princípio é um ambiente inadequado para o desenvolvimento da fé. São pessoas que, quando falam neste momento, voltam porque levam a sério aquilo que falaram. Não é o ambiente ou a falta dele que deve fazer com que a minha, a sua palavra seja proferida de maneira mais séria ou não. Pelo contrário, todos nós sabemos que de toda boca, de toda palavra que procede da nossa boca, Deus nos pedirá conta. Todos nós sabemos que haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus para responder pelo bem ou mal que nós fizemos por intermédio do corpo. Todos nós sabemos disso. Mas enfim, a angústia aqui é muito importante, porque ela vem justamente nesse ambiente, de uma pessoa que leva a sério as suas próprias palavras. Vimos ainda, para fechar essa breve reflexão, lá em Provérbios capítulo 24, é um texto bastante interessante. Nós já meditamos nos versos iniciais desse capítulo, lá no Gotas de Conhecimento, onde ele exorta, é uma palavra de advertência, para que não tenha inveja dos homens malignos, e muito menos queira a companhia deles. É uma palavra que, num primeiro momento, parece estranha, se levamos em consideração pessoas que andam diante de Deus, se levamos em consideração pessoas que são permeadas por uma vida de oração, se levamos em consideração que o meditar na palavra de Deus é uma prática contínua, se levamos em consideração que há o anseio por estarmos em circunstâncias normais, congregando e não fazendo aquilo que o autor aos Hebreus diz, não deixando de congregar como é hábito de alguns, congregar com os irmãos, conviver com a família da fé, entender a importância de receber determinadas bênçãos da parte de Deus quando juntos estamos, quando há uma determinada bênção que ela vem no hábito e no âmbito da coletividade. Então, ele chega ao ponto de dizer que a sabedoria é alta demais para o insensato, a despeito dele procurá-la e não encontrá-la, porque procura de acordo com as disposições dominantes do seu coração. Se é insensato, ele vai procurar de maneira insensata. E é por isso que a sabedoria é alta demais. O insensato não tem os requisitos necessários de um verdadeiro alpinista espiritual para poder escalar a montanha da verdade e encontrar nela aquilo que pode trazer direção para a sua história. E é neste ambiente em que ele diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós vimos também, diante disso, a importância de pensar
e de revelar quem somos em momentos de dificuldade, de inhospitabilidade, de, de um ambiente hostil, de um ambiente severo, de um ambiente de escassez, de um ambiente de fartura onde farta tudo, de um ambiente que evoca da parte daqueles que lá estão buscar recursos adicionais, recursos que ele não estava acostumado a usar, recursos que são peculiares e utilizados exclusivamente em ambientes assim. Nós vimos isso. Os verdadeiros líderes, o verdadeiro caráter, ele literalmente se faz demonstrar, vem à tona, quando as circunstâncias difíceis da vida se fazem presentes. Vimos todas essas coisas, vamos continuar. Eu disse na semana passada que eu ia continuar à luz, Mateus capítulo 13, à luz de Jeremias 17, que fala a sua raiz é profunda e ele não teme quando vem a secura, quando o sol bate, e o sol pode ser interpretado de diversas formas. Aliás, no Novo Testamento, uma das ações de um sol causticante é a ação maligna, que vem justamente para matar a semente, vem justamente para eliminar aquilo que de fertilidade começa a brotar dentro do nosso coração. Nesse sentido, continuando então agora, depois dessa... eu vi, é importante dizer isso, vimos ainda lá em Provérbios, capítulo 1, verso 20 em diante, você vai se lembrar que grita na rua a sabedoria, no alto dos muros levanta sua voz. Naquelas cidades que eram cercadas por muros. E aí, Provérbios, ele começa a demonstrar que todos nós haveremos de sermos acometidos por discursos diferentes. Eu me lembro a gente vai precisar tomar uma decisão à luz deles. Qual discurso nós vamos ouvir? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu me perdi da minha família. A gente estava numa feira. E era uma feira bastante movimentada na Bahia, muita gente, todo mundo gritando. Abacate aí, olha, picolé aí, olha a manga, olha a jaca, um monte de vozes. Mas lá no fundo, meu pai gritou, Geraldo. Imediatamente, diante de todas as vozes, eu percebi que tinha uma que eu conhecia. Eu percebi que tinha uma que era diferente, que me soava familiar, que de alguma maneira me trazia segurança, que de alguma forma era para lá que eu deveria ir. Eu deveria ignorar todas as outras vozes. Eu deveria levar a sério aquela voz, porque é nela que se encontrava a minha segurança, a minha fonte de alimento. E Jesus mesmo fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem, e eu sou o bom pastor. E Provérbios então lança à vida do leitor esses discursos onde a sabedoria é uma delas, é um desses discursos que estão gritando por aí. Mas a postura não é a mais adequada. Eles rejeitaram a voz de Deus. Deus estendeu o braço e ficou no ar, no vácuo. E agora recebem o troco da parte de Deus por uma reação inadequada diante daquela voz que gritava exigindo do ouvinte uma resposta.
E é por isso que no finalzinho ele diz: mas aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Bem diferente daquele que a sua impressão de bem-estar o conduz à destruição. A gente tem que ter muito cuidado. Qual voz é aquela que nós inclinamos os nossos ouvidos? Qual voz é aquela que chama a nossa atenção? Qual braço estendido até nós que nós estendemos as mãos? E que, entre outras coisas, Provérbios, então, capítulo 6, vai demonstrar um benefício constante se ouvirmos o ensino dos nossos pais ou daqueles que são responsáveis por nós, quando este ensino é um ensino fundamentado na palavra de Deus. É um benefício que ele vem na parte da manhã, ele vem durante o dia e ele vem durante a noite. Traduzindo, ele vem toda hora. É uma proteção constante. Visto isso, esse é um breve resumo daquilo que nós já estudamos, Mateus capítulo 13, verso 20 em diante. Jesus aqui, diante do seu ministério terreno, acho que nós já vimos isso. O Messias prometido se manifesta, lembra dos evangelhos? Narram 7 ou 10 dias no máximo do ministério terreno de Cristo. Então, a reação daquele período de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, que os discípulos imaginavam que haveria quando o Messias do Antigo Testamento se manifestasse, seria do tipo uma reação em massa. As pessoas seguiriam o Messias sem pestanejar. Não é isso que acontece. Há muitas reações. Diante delas, Jesus percebe a inquietação no coração dos discípulos, do que explicaria a não reação em massa diante de um Messias que havia sido prometido, durante muitos anos aguardado, e agora aquilo que era esperado de fato não acontece. Ele fala da parábola dos solos diferentes, entre outras coisas, para explicar a vida dos discípulos, que as reações são diferentes porque o estado do coração das pessoas são diferentes. Não é porque a semente não é boa, não é porque exista algum defeito na semente, não é porque ela não vingou, porque não havia eficácia ou poder suficientemente grande para fazer a semente brotar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o estado do coração, e no texto em que nós nos encontramos, ele fala de um destes estados, que é a semente que caiu em solo rochoso. E ele diz então no verso 20: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. São pessoas que diante da palavra são entusiasmadas. São pessoas que se deixam pegar fogo rapidamente. São pessoas que se abrem. Pessoas que saem da hostilidade para a receptividade. Pessoas que saem de um estado de rejeição para um estado de aceitação. Pessoas que todos os outros que estiverem em volta delas podem olhar para a vida dessas pessoas e se empolgarem, até imaginando que gostariam de ser semelhantes a. Porque elas são
entusiásticas, entusiasmadas. A palavra é comemorada. Mas, diz o verso 21, como eles não têm raiz, são de pouca duração, e aí chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Você vai se lembrar que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você vai se lembrar que Jesus Cristo disse: se perseguiram a mim e aos profetas que vieram antes de vocês, vocês não são maiores do que eles e nem maior do que eu. Nós devemos nos lembrar que o próprio Jesus Cristo fala que eis que vos envio como ovelhas para o matadouro. A perseguição é algo esperado de pessoas que só a graça de Deus para mudar o estado do coração. Pessoas que se encontram mortas em seus delitos e pecados. São pessoas que não vivem numa situação neutra, dando uma ideia de passividade, uma ideia de indiferença, uma ideia de pessoas que tanto faz como tanto fez em relação aos valores e princípios, não só da palavra, mas para onde eles apontam. São pessoas que são, muito pelo contrário, por isso que eu não gosto da expressão o contrário de pio é ímpio. O contrário de cristão não é descrente, no meu entendimento é anticristão. O anti dá essa ideia de força. O anti dá essa ideia de alguém que age. O anticristão dá a ideia de um verdadeiro cabo de força que está sendo exercido. O anti é alguém que não fica passivo diante de Deus, de seus filhos e tudo aquilo que representa o reino dos céus. O anti é aquele que vai fazer algo para abafar tudo aquilo que da parte de Deus, à luz da criação, à luz da sua própria lei, à luz dos seus filhos, os filhos da justiça, refletem e trazem como iluminação para uma verdade que foi implantada no coração do ser humano e que ele já nasce com ela. Então, nesse sentido, a angústia vai chegar. Maior ou menor grau, ela vai se estabelecer. Ela é uma realidade inquestionável. É uma realidade que não dá para se esquivar, apenas se preparar. Não dá para fugir, mas para lutar. Não é à toa que tem muita gente que pensa que a igreja seria um grande hospital. Eu até entendo que ela é, mas é um hospital de guerra, preparando pessoas para que voltem para o campo de batalha. Porque o ambiente onde os cristãos se encontram é um verdadeiro campo de batalha. Daí faz sentido a armadura de Deus, daí faz sentido a necessidade de oração, daí faz sentido a espada, que nós já vimos que é uma espada curta, que deve ser manuseada de maneira hábil, sob o risco de, eventualmente, numa luta corpo a corpo, sermos feridos mortalmente. Aí é importante o bom manejo, para não passar vergonha diante de Deus e para também não ser ferido mortalmente diante do inimigo. Como aqueles dois que quiseram expulsar demônios e não estavam necessariamente preparados para isso. Tomaram uma surra, diz a Bíblia que saíram quase nus. Uma angústia, então, ela vai se estabelecer por conta da perseguição em virtude da palavra. Agora, nós resistiremos, os crentes
resistirão ou não a essa angústia, dependendo do tanto que conseguiram se preparar para fazer como o salmista que diz: assim como a corça suspira pela corrente das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A gente suspira, a corça é aquele animal que ela sabe que a água é sinônimo de vida. A água é sinônimo de sobrevivência. A água é sinônimo de refrigério. A água é sinônimo de garantia que você vai chegar no dia seguinte. A água é sinônimo de renovo. A água é sinônimo de limpeza das impurezas. Por isso ela é fundamental, ela é sine qua non. Então ela sente o cheiro e onde estiver água, a vida dela se manifesta sempre indo em direção a este lugar. Então, se os crentes são assim, são aqueles que em tempo de paz se preparam para a guerra. São aqueles que entendem que estamos no hospital, mas é no hospital de guerra. Se entendem que há determinados momentos que podemos e devemos afrouxar a nossa roupa de guerra, mas há determinados momentos que precisamos ajustar-nos fisicamente para termos a mobilidade necessária para irmos à guerra. Se os cristãos entendem assim, porque a angústia é praticamente inevitável, e quanto mais se aproxima a época da vinda de Jesus Cristo, mais se aproxima este período de um maior aumento da perseguição. Um aumento da perseguição exponencialmente uma atividade maior de rejeição de tudo aquilo que lembra o nome de Deus, está lá em Tessalonicenses, ok? Então, nesse sentido, se esses crentes são assim, não serão como estes que não têm raiz em si mesmo. Serão como os que diz Jeremias, que porque a raiz é profunda, não temem quando vem o sol. E aí são aquelas pessoas que por causa da sua raiz, eles dão fruto a tempo e a fora de tempo. Frutos temporais e frutos extemporâneos. Frutos que são bem diferentes daquela árvore que Jesus Cristo olha e a figueira estéril, lembra disso? Me parece que a melhor interpretação, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira estéril? Alguns dizem que seria porque ela aparentava ter frutos e não tinha. E, portanto, Deus condena quando queremos parecer aquilo que não somos. Todavia, há uma outra interpretação que pode se somar a essa, onde o período em que Jesus fez aquilo era um período que, de fato, já não se esperava mais frutos. Era um período que já havia passado a temporada e a época de frutificar. Então, pelo período e pela circunstância, a gente sabia que não deveria haver fruto naquela árvore. Mas ele se aproxima, porque ali seria um apontativo da realidade do povo de Israel, onde a tempo e a fora de tempo nós devemos demonstrar frutos, não por causa do ambiente ao nosso redor, mas porque nós somos como que ligados à videira verdadeira. O nosso pai é o agricultor. Como existe um manancial, uma fonte inesgotável de alimento para fazer reverdecer o nosso vigor, a nossa energia espiritual. Isso é ruim, né? Tem gente que vai entender o contrário, né? A nossa dinâmica espiritual.
Então Jesus olha e amaldiçoa por isso. Não só porque não tinha frutos, mas o que se esperava do povo de Israel naquele momento é que ele desse frutos a tempo e a fora de tempo. Então, nesse sentido, olhando para essa parábola, onde Jesus manifesta o estado de dos corações, um dos estados dos corações das pessoas é que não tem raiz. Isso é um problema. Isso me faz lembrar que na vinda de Jesus Cristo vai haver a grande tribulação. Tem gente que me pergunta, né, pastor, como será a grande tribulação? E eu pergunto, você ainda quer mais? Não está bom não do jeito que está? Já quer mais perseguição ainda? Beleza. Eu confesso que eu nunca me preocupei com a grande tribulação até hoje, isso não é nem motivo de inquietação para o meu coração. Por quê? Por uma razão muito simples. Se a grande tribulação, inclusive, pode ser não ter tribulação. Porque a palavra tribulação nada mais é do que uma terminologia utilizada para demonstrar que artifícios serão utilizados para fazer com que os crentes abandonem e se afastem de Deus. O período de maior apostasia do povo de Israel no Antigo Testamento foi um período de maior riqueza, de maior bonança, de maior prosperidade material. Grandes casas, casas de pedras lavradas, casa de verão, casa de inverno, casa de marfim, cama de marfim. Eu não tenho nem jogo de xadrez de marfim, custa um absurdo de caro. Eles tinham muita prosperidade e foi o período de maior apostasia do povo de Israel. Talvez então faça sentido nos lembrarmos das palavras de Moisés. Guarda-te, não te esqueças. Guarda essas coisas no coração. Não te esqueça do Senhor teu Deus, que te fez prosperar, que te fez sair água da pederneira, que te guiou por esse grande e terrível deserto, que te multiplicou o teu gado, tua prata e tudo quanto você tem. Não digas nem no teu coração que o poder do meu braço é que foi a razão para adquirir essas riquezas. Pelo contrário, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que te fez todas essas coisas para te humilhar, para te provar, mas ao final te fazer o bem. Então, quando eu olho para isso aqui, está lá em Deuteronômio 8, eu me lembro que a falta de raiz é um problema. Minha grande questão não é a capacidade das pessoas de falar sobre. A grande questão não é termos um espírito inquieto, questionador. A grande questão não é sermos ativos e agentes de transformação. A grande questão é se existe profundidade naquilo que se faz, se existe substância nas nossas ações. A grande questão é se tudo que se faz é fruto de profunda reflexão, que fundamente de maneira tal as nossas ações, que nós não seríamos agitados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. A profundidade da nossa vida espiritual faz toda a diferença. A diferença na maneira como questionaremos, a diferença das coisas as quais questionaremos, a diferença naquilo que elencaremos como importante,
a diferença das nossas próprias reações, a diferença de uma vida que encontra substrato ou não para fundamentar toda a sua ação. Isso aqui era gente superficial. Isso aqui era gente supérflua. Isso aqui era gente com conversa fútil. Isso aqui é gente que não tem substância no que fala. A próprio Provérbios vai dizer que, filho meu, pondera sobre essas coisas. Por quê? Porque a mulher da vida, o homem da vida, não ponderam sobre a vereda da vida. Não ponderam nem sobre a vida deles, que dirá sobre a vida alheia. Não ponderam sobre os próprios caminhos, que dirá sobre os outros caminhos. Não refletem sobre a gravidade ou não das suas ações, que dirá a gravidade ou não das ações dos outros. É gente que tem como marca a imponderabilidade. É gente que tem como marca a superficialidade. Está cheio de gente assim, Jesus já disse isso. Por isso a angústia da perseguição, ele nem diz qual é a intensidade. Ele só fala e narra da existência dela, mas que ela é forte o suficiente para fazer com que este tipo de pessoa fique no meio do caminho. Portanto, a grande questão não é se a angústia é grande ou não. Essa pergunta ela é legítima, mas ela deve ser colocada no seu lugar. A grande questão sempre vai ser se somos pessoas com uma vida espiritual profundamente enraizada na fonte de água viva que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Muito bem. Marcos capítulo 14. Marcos. Olha só que interessante. Jesus leva consigo a Pedro, Marcos capítulo 14, verso 33. Levando consigo a Pedro, Jesus, Tiago e João, começa a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Olha que interessante. Na verdade, o ponto aqui de angústia é literalmente pensarmos que ela não é fruto de algo pecaminoso, é literalmente pensarmos que as circunstâncias às quais nós sabemos que fomos levantados para, ao encararmos aquilo de frente, isso precisa ter muita coragem para fazer aquilo que eu e você sabemos que devemos fazer. Talvez, olha lá, começou Jesus a sentir-se tomado de pavor e angústia, porque ele sabia que estava caminhando para a morte, sabia que experimentaria a ira de Deus, ele a experimentou em nosso lugar, e que isso não é para brincadeira. Como diria um ditado, não é brinquedo, não é para brincar. Lá no Evangelho de João, seguindo essa toada aqui, capítulo 12, verso 27, talvez explique exatamente a natureza dessa angústia. João, capítulo 12, verso 27. Jesus diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. A gente deve ter muito cuidado com aquilo que com a relação que nós queremos ter com a angústia. Porque alguns imaginam que obrigatoriamente, se há angústia, nós precisamos orar para tirar essa angústia.
Jesus diz que há uma outra relação que deve existir da nossa parte com a ansiedade, a inquietação. Porque ele sabe, desde o começo, é muito diferente de um dos filmes que fala do nascimento, morte e ressurreição, que apresenta um Jesus Cristo em dúvida, um Jesus Cristo inquieto, um Jesus Cristo que tem coisas acontecendo, o pai olha para ele e diz assim: e aí, você não vai fazer nada? E Jesus sai enfurecido com seu pai de uma cobrança de alguém que ainda não se achou na vida, e senta de um lado, e Maria, a mãe de Jesus, chega até ele e diz assim: fica tranquilo, Jesus, que você vai se encontrar na hora certa. Isso tem nada a ver com a Bíblia, tem nada a ver com a revelação da palavra de Deus, que mostra Jesus Cristo desde o começo, lá com 12 anos, conversando com os doutores da lei. E aí, quando ele é questionado por seu pai ou por sua mãe, porque ele se perdeu na caravana, ou eles, os pais, o perderam, mas ele estava lá conversando com os doutores da lei, e ele diz: vocês não sabem que a mim me cabe estar na casa de meu pai? Jesus sempre soube. Nunca houve um momento da vida de Jesus Cristo onde ele estivesse meio que perdido, e a luz da ação da sua mãe Maria é que, graças a ela, ele se achou para saber aquilo que ele deveria fazer na vida. Tem nada a ver com a revelação bíblica isso. Jesus tem a absoluta convicção de para que ele veio. Não só nesse período da sua adolescência, mas quando ele inicia o ministério terreno, ele diz: vocês entenderam aquilo que eu fiz? Entenderam. Então não conta para ninguém, porque ainda não é chegada a minha hora. E eles sempre se perguntavam, e Jesus diz: vocês ainda não estão entendendo do que eu estou falando? Jesus tinha a absoluta convicção de qual era o seu ministério, a absoluta convicção de qual era o objetivo da sua vida, da sua encarnação. E ele sempre disse: olha, eu vou morrer e ao terceiro dia vou ressuscitar. E ele foi se encaminhando para aquilo que era o cerne da sua história, para aquilo que ele sabia a que veio, aquilo que era a razão da sua vida, aquilo que era o cume e era o momento, um dos ápices do momento do seu ministério terreno. E ele, sabendo que está se encaminhando, mas que é uma questão muito séria, porque ele se encaminha para a morte, morte de cruz. Não só uma morte vergonhosa, não só uma morte de alguém que não fez nada para receber aquele tipo de tratamento, mas é alguém que experimentaria toda a ira de Deus, que seria aplicada a todos os filhos de Deus, ou aqueles a quem ele representava, de uma vez só. Era um período muito tenso. E ele então diz: eu vou orar justamente para tirar aquilo pelo qual eu vim, a minha razão principal. Eu vou dizer: pai, o que eu vou falar? Mas se foi exatamente para essa hora que eu vim. Então, orar para tirar a angústia não fazia sentido. Aquilo era descabido. Aquilo ia de encontro, era o oposto de tudo aquilo que ele já vinha executando até então. Então, ao invés de trabalhar para tirar a angústia, nós devemos trabalhar nessas circunstâncias para pedir a Deus para que tenhamos coragem para fazer aquilo que todos nós, como Jesus Cristo, sempre soubemos que nós deveríamos fazer. Porque não é porque algumas ações sejam difíceis que elas não precisem ser praticadas por alguns de nós. E o fato de Deus aplanar os nossos caminhos para as boas obras preparadas por Deus para que nós andássemos nela, não significa que Deus quer que cada um de nós trilhe um caminho onde não se exigirá da nossa vida posturas em decisões difíceis.
Os caminhos aplanados são caminhos pecaminosos. Os caminhos aplanados é para evitar que eu e você pequemos e experimentemos aquilo que a própria palavra nos diz, que os vossos pecados fazem separação entre nós e o vosso Deus, e Deus então esconde o rosto de nós. Então, não é para isso. Os caminhos aplanados são para que eu e você tenhamos a coragem o suficiente que se exige em determinados lugares, que se exige em determinados momentos, que se exige como se exigiu da vida de José do Egito, como se exigiu da vida de Davi, que muitas vezes poderia ter matado a vida de Saul, que se exigiu da vida de Daniel, que passa por algumas dinastias com situações absolutamente hostis, que ora mais de 50 anos sem que ele ouça absolutamente nada da parte de Deus e vá até a cova dos leões e faz aquilo que ele sabia que ele deveria fazer. Então o texto mostra que eu e você precisamos de coragem. Eu e você, às vezes o problema, na maioria das vezes, não é nós sabemos qual é a vontade de Deus. É termos a coragem para fazer aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus. Às vezes falta-nos coragem. Às vezes somos acometidos pela covardia. Às vezes temos vergonha das ações que nós sabemos que deveríamos tomar, dos caminhos que nós sabemos que deveríamos trilhar. E aí a angústia se estabelece e muitos erroneamente pedem para Deus tirar a angústia. Porque aqueles caminhos vão provocar isso mesmo, para demonstrar a vida de cada um de nós, se estamos enraizados o suficientes e comprometidos o suficientes a ponto de afirmarmos aquilo que Jesus Cristo afirmou: eu tenho uma comida que vocês não conhecem e a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Às vezes o que falta na vida de muitos de nós é coragem. Talvez um adjetivo que poderia ser impetrado sobre a nossa vida seria mais de covardia do que de bravura. De gente que sabe que tem caminhos difíceis, que é o caminho da humilhação, que é o caminho de abrir mão, que é o caminho do sacrifício, que é o caminho da renúncia, que é o caminho do desapego, que é o caminho de não tentar esfregar por força e por violência a nossa vontade sobre os outros, que é o caminho que nós entendemos que a ira do homem não produz a justiça de Deus, que é o caminho da mansidão, o caminho da paciência, o caminho da longanimidade, o caminho de tudo sofrer, tudo suportar. Se fosse assim, com todo o respeito do mundo, mesmo sabendo que existe um monte de outras circunstâncias envolvidas, eu sei disso, mas eu não posso me furtar o direito de dizer isso. Há muitas pessoas que se separam pelas razões erradas, de um casamento entre dois crentes, onde em algum momento vai se exigir renúncia da vida de alguém. E aí, enfim, a gente sabe onde vai chegar. É só para mostrar a vida de cada um de nós. Se a nossa caminhada é mais faça-se a minha vontade, não a sua, ou se a nossa caminhada é mais considere cada um os outros superiores a si mesmos. Por fim, então, uma angústia que a gente deve notar, se ela não é um alerta para buscarmos mais a Deus, pedindo coragem para fazermos aquilo que nós sempre soubemos
que deveríamos fazer. Por fim, a 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, olha que interessante. Bendito seja o Deus, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe quando a gente compra uma carta de um consórcio contemplado, uma pedra que foi contemplada, um sonho de consumo de alguém, de chegar e já ganhar. Nós já ganhamos. Todos nós fomos contemplados por Deus, porque Ele derramou de maneira abundante o seu Espírito sobre nós. Porque Jesus disse que estaria presente todos os dias até a consumação dos séculos, não somente nos dias bons e nem somente nos dias ruins, em todas as circunstâncias. Portanto, a fonte de consolo, portanto, o manancial de águas vivas, aquele que pode trazer substrato da nossa experiência em determinados momentos, que ninguém mais pode dar. Ele é uma fonte de consolo para toda a nossa tribulação, para toda a nossa inquietação. Deus é uma fonte de consolo, justamente a jorrar até mais do que nós precisamos, para sobrar, para termos a experiência de sermos socorridos em momento oportuno, para termos a experiência de saber o que é ser consolado quando alguém precisa de consolo, o que é ser lembrado quando alguém é esquecido, o que é estender a mão quando todas as outras se encontram recolhidas, o que é alguém olhar para nós quando todos os olhares se afastam de nós. Deus chega até a vida de seus filhos. Deus estende a sua mão em momentos de dificuldade e tribulação, para que eu e você sejamos uma fonte derivada, não uma fonte original, mas uma fonte que consegue dar daquilo que recebeu, uma fonte que consegue abençoar na medida que foi abençoado, que consegue olhar na medida que foi olhado, que consegue amar na medida que foi amado, que consegue renunciar na medida que aprendeu com Cristo o caminho da renúncia, que consegue abrir mão, quando aprendeu com Cristo, o caminho para a coragem, para abrir mão. E aí ele diz, nós teremos a competência espiritual, nós conquistaremos este lugar para consolarmos pessoas que estiverem em qualquer ansiedade, inquietação e angústia. O que significa dizer que a fonte de consolo, ainda que de maneira derivada, não é exclusivamente os pastores, ou não são exclusivamente os pastores. São eles, deveriam ser. A gente vai ver mais isso logo mais à noite. Deveriam pastorear. Há características próprias no trabalho de pastoreio, mas todos nós sabemos que Deus não derrama de maneira exclusiva isso na vida dos pastores, porque Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Paulo está escrevendo aos crentes em Cristo Jesus que se reúnem naquele lugar. E eles deveriam ter esta competência espiritual para consolar aqueles que passarem por qualquer circunstância que exija algum tipo de conforto e de consolo. Portanto, a habilidade espiritual para dar aquilo que os outros precisam é da igreja para com a igreja.
não é só da liderança para com a igreja, não é só do pastor para com a igreja, é também destes para com a igreja, mas também é da igreja para com a igreja. Nós não devemos tirar a da responsabilidade dos pastores e da sua liderança de abençoarem, mas não deveríamos tirar jamais, furtar ao direito da igreja de ser uma fonte consoladora à vida de todos aqueles que estiverem em qualquer circunstância que exija consolo e conforto. O meu desejo com isso é que não existe pedrinha mágica. Existe um caminho que ele deve ser percorrido, ele deve ser buscado, sozinho em oração, às vezes até trazendo pessoas junto conosco, como Cristo fez, para nos encorajar, para nos ajudar, para lutarem conosco, para fazermos aquilo que sabemos que fomos chamados para fazer. Para termos a coragem o suficiente de trilharmos aquele caminho que foi preparado de antemão para que trilhássemos. Talvez a gente precise de mais gente para nos ajudar nisso. Talvez a gente precise prestar atenção certamente na profundidade da nossa raiz. Podemos ser pessoas alegres, pessoas que se satisfazem com as benesses espirituais, a ponto de o próprio Malaquias dizer que nos últimos dias seremos como que bezerros soltos na estrebaria, de tanta alegria, onde aquele grande dia chegará para a vida de todos nós. Mas o meu desejo é que a gente observe a angústia, a ansiedade e a inquietação com outros olhos. Com os olhos e com as lentes da Palavra de Deus, que nos ajudam a enxergar e a nos posicionar em relação às circunstâncias e vicissitudes da vida que vão evocar de nós posturas peculiares e particulares de cada momento. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e que sejamos confortados e também estejamos preparados para confortar e tenhamos um início de uma relação com Deus, mas certamente aquele que se santifique mais ainda, para que tenha todos os subsídios de uma vida espiritual profunda. Dessa forma, independentemente das circunstâncias à nossa volta, eu e você certamente daremos frutos a tempo e a fora de tempo. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe nessa nossa trajetória espiritual. Oremos. Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela ilumina a ponto de entendermos melhor quando somos acometidos por inquietação interna. Nos dá graça de cultivarmos uma vida profunda contigo, cada vez mais profunda. Uma vida, ó Deus, que não teme quando o sol se levanta. Uma vida que não teme se alegrar diante do Senhor, mas independentemente da perseguição, dá-nos a força e a raiz profunda o suficiente para sobrevivermos a ela. Nos ajuda nessa trajetória para sabermos, ó Deus, orarmos como convém, para não nos preocuparmos com as inquietações quando elas aparecem, mas sempre pedimos ao Senhor a coragem necessária para fazermos aquilo que sempre soubemos que deveríamos fazer. Nos dê essa coragem e nos ajude também a não sermos mesquinhos, a não sermos avarentos. Na medida em que somos consolados e confortados, nós gostamos disso, mas sejamos generosos em repartir, na medida que o Senhor foi generoso também em repartir conosco. Porque o Senhor há de nos dar a habilidade espiritual competente o suficiente para consolarmos e confortarmos, na medida em que fomos consolados e confortados. Ninguém dá o que não tem.
mas o Senhor pede que sejamos doadores daquilo que recebemos. Nos ajuda nesse processo, é a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um bom descanso e até a nossa próxima reflexão, se Deus quiser.